Estamos de volta com Conexão pela TV e pela FM 103.3. No programa de hoje, o nosso assunto é literatura e direitos autorais no ambiente digital. Os nossos convidados aqui no estúdio nos ajudam a entender melhor esse tema, então quero até falar agora com o Rafael, porque várias editoras brasileiras estão, claro, vendo esse aumento, né, de livros digitais, estão querendo colocar, obviamente, seus livros, os autores, nesse formato e-book, mas como é outro formato, é necessário também, né, que o autor dê essa liberação. Quanto é importante isso, então, e conta pra gente como é que funciona esse processo. Importância máxima, tá? Por que que acontece? O direito autoral, o autor, quando ele vai fazer um contrato com a editora, ele expressamente autoriza que aquela obra dele seja fixada num livro físico, enfim, autoriza a editora a distribuir, enfim, ele licencia ou cede os seus direitos expressamente. Tu tem que interpretar aquilo restritivamente. O que está naquele contrato é os direitos que a editora vai ter de trabalhar com a obra. Tá? No momento que a editora pensar, vou pegar essa obra e agora eu quero vender ela também em formato digital. Ela não pode simplesmente colocar aquilo no e-book e sair vendendo sem um novo contrato com esse autor, um novo contrato de licenciamento ou cessão, depende de como é feito. E para poder pegar essa autorização, enfim, um novo pagamento, novos royalties, etc. Novos contratos já devem prever isso, na verdade, hoje em dia, né? Tu não pode prever num contrato que envolva direitos autorais futuras plataformas, tá? Fazem isso, mas é uma cláusula nula, tá? A lei não permite que tu já autorize, já licencie a tua obra para ser em qualquer plataforma. Carta branca. Exatamente. Isso até tem um caso famoso aí que foi retirado um filme de circulação da Xuxa, não sei se vocês já ouviram. Sim. Porque, enfim, os direitos conexos dela previam só a exibição, se eu não me engano, no cinema, e aí depois, quando colocaram em VHS, ela não tinha dado aquela autorização, e como ela já estava em outro momento da vida dela, ela conseguiu retirar todo o filme de circulação, enfim. Então, o que passa, quem viu, quem não viu. Só que assim, aí entra... Caiu na rede. Caiu na internet, tá ali, né? E aí, eu queria saber isso, professora, na tua opinião, a senhora acredita assim, que os autores eles já estão preparados para essa transição realmente que a gente vem vivendo, de querer que realmente que as suas obras estejam na internet, e até as próprias escolas, os professores também interagindo muito mais com isso? Estamos em transição, então, na realidade, o ideal é que os autores e os usuários, né, eles sejam tanto os usuários quanto autores, né, e que eles estejam preparados, mas ainda não estão. Alguns, digamos que sim, mas a gente não pode ser movida por uma ilusão de achar que todos estão. Estamos num processo de transição onde a sociedade em rede ainda está nos convidando a ser produtores do conhecimento, né, nessa rede. Então, alguns autores já se permitem escrever e produzir, compartilhar e até se sentem muito bem em colocar um e-book e esse e-book ser o máximo possível de acesso, né, e estar disponível para os usuários. Mas nem todo mundo está ainda nesse novo perfil, digamos, né? Então, a gente está num processo de transição onde a sociedade nos convida a produzir na rede, mas a gente ainda está aprendendo a produzir na rede. O que é o interessante disso? O interessante disso é que os nossos alunos eles já têm um estilo de aprendizagem o lado cognitivo deles muito mais aguçado. Por quê? Porque eles já nasceram num contexto onde o tablet, para uma criança de 6 meses e de 1 ano, já faz parte, é como se fosse um brinquedo. Tanto e que a gente vê um vídeo, já que é uma criança vendo uma revista, tentando passar a mão. Isso, então, para nós pequenos, não tínhamos isso, né? Então, não é que eles sabem mais ou menos que a gente. Eles têm outras possibilidades, outros contextos que nós não tivemos. E também não dá para negar, tem professores que ainda são resistentes um pouco com isso, querem proibir, por exemplo, o uso dentro da sala de aula. Acho que tem que fazer mesmo, agregar ao que está aprendendo, né, professora? Acho que tem uma questão que eu ressalto, que é essa diferença do online e do offline, né? A gente também não pode achar que todos estamos conectados, porque isso também não é uma verdade, né? Então, na questão que envolve a produção, né, do livro digital
ou na escrita online, eu estar conectado, eu provocar sinergias, né, com outras pessoas, eu gerar uma comunidade de leitores, de seguidores e coisa e tal, isso gera uma outra, digamos, política, né, da própria cognição, né, de como que eu me situo dentro da minha sociedade, né? O que a gente vê, assim, que essa juventude, né, que está nesse contexto conectado, vamos dizer assim, eles já se preocupam com quem me lê, né? Quem é o meu leitor. A escrita deles já é tornada pública o tempo inteiro, né? Claro que a gente vê, né, o tempo inteiro dificuldades, né, gente se expondo, porque não sabem exatamente como é que é essa questão de tornar pública a minha escrita, né? Do ponto de vista educacional, que a gente vê dentro desse processo de transição, é aquela dinâmica, né? A sala de aula, a escrita geralmente ela é direcionada ao professor, né? Seja através de uma prova, de um trabalho que é entregue, o professor devolve, dá nota, aquela coisa toda. Dificilmente, né, não que seja, né, mas raramente a gente vê dentro do contexto de sala de aula a escrita para o meu colega, né? Eu quero que tu escreva alguma coisa. E essa a juventude que nasce para agora, no meio desse meio todo, eles já estão conectados escrevendo para os seus pares, né? Então, a escrita, ela é mais pública. Então, isso também está se estudando, ainda está se percebendo o que isso vai provocar em termos de transformação. O que se tem, né, fundamental é que a própria função da escola é também fomentar a leitura, né? Para bons escritores é preciso bons leitores também, né? Então, tem essa questão, né, de eu poder lidar com diversos tipos de leitura, sejam inclusive essas leituras mais densas ou até a linear, digamos, né? E saber que existe um tipo de leitura e ela atinge um público, um contexto. Então, também, só a escrita online, talvez ela não dê conta, não se sabe ainda, não dê conta de determinadas construções teóricas, conceituais, enfim, que talvez com a escrita online eu produza diferente. Não que é pior ou que é melhor do ponto de vista qualitativo, mas diferente, né? Eu escrever, produzir online e conectado a outras pessoas que vão ler o que eu escrevi, que vão comentar, que vão, digamos assim, alimentar novas ideias sobre a minha própria escrita. Isso é uma coisa diferente. Vocês imaginem assim, o Einstein, quando escreveu a teoria da relatividade, ele foi receber a primeira resposta do artigo que ele enviou quase 1 ano e meio depois. Vocês imaginem hoje a diferença. Imagina, então. E nesse momento de transição também eu queria saber um pouco sobre as bibliotecas, né? Como é que elas vão começar, né, a trabalhar nesse momento, né? Eu queria saber do Dr. Rafael, como elas podem também passar esse acervo que já existe, né, para o digital. É possível fazer isso agora? E até, de certa forma, protegê-lo, né? Porque a gente sabe que esse estudante de hoje, quer ter tudo muito mais fácil, esse acesso, né? Quer também copiar, pegar esse conteúdo, que também é um problema. Queria que você comentasse, Rafael. Esse é um grande problema, inclusive é uma das lutas das bibliotecas públicas, especialmente, dentro da reforma da lei de direitos autorais, justamente para poder garantir, dentro das exceções que existem aos direitos autorais, para que elas possam, para a questão de preservação de acervo, possam digitalizar as obras e manter elas digitalizadas dentro, tá? O que acontece? Hoje não há essa exceção expressa, então muitas não fazem por insegurança jurídica, por terem medo de depois terem que pagar diversas indenizações. Imagina uma biblioteca grande, se todos os autores resolverem, ou editoras, enfim, resolverem buscar indenizações por essa digitalização não autorizada. Então fica, novamente, como muitas coisas, né, na nossa área do direito, fica nesse limbo dessa insegurança de conflitos de normas. É importante, né, até para a gente entender, porque às vezes a gente quer buscar algum conteúdo, por exemplo, eu estou fazendo mestrado agora, às vezes quero buscar algum conteúdo, putz, ele não está disponibilizado, por quê, né? Mas tem todos esses trâmites por trás, quer dizer, é muito mais complexo do que a gente pensa. É muito mais complexo do que a gente pensa, não é simplesmente, digitaliza e deixa ali. Com as melhores intenções, às vezes, até para preservar a obra. Até. E aí é que entra o argumento pró, que é no sentido de, mas isso aqui não tem um fim comercial, biblioteca pública, isso aqui é para disseminar cultura, informação, acesso à informação para que todos possam, né? Eu preciso conservar, esse livro está se despedaçando, mas ainda não está em domínio público. E as bibliotecas ficam assim desesperadas de não poder, né? De mãos atadas, na verdade. Exatamente. Uma questão que eu acho que dá para pensar que talvez seja algo que o próprio direito vai se debruçar mais adiante, nesse momento de transição, é o próprio conceito de autoria, né? Se a gente está falando aqui de clássicos e tal, da questão da autoria no sentido do indivíduo, né? Que mesmo a própria autoria individual, ela do ponto de vista cultural, questionada, né? Agora, imagina hoje, quando a pessoa, na verdade, escreve online,
com um monte de gente contribuindo, a pessoa vai se sentir autorizada, bem nesse termo, de dizer essa é uma obra minha, né? Eu acho que essa ideia da sociedade em rede, da produção coletiva, ela vai mudar o próprio conceito que se tem dessa questão da obra como referenciada sobre um único autor, né? Isso eu acho que é um dos temas também que a gente está ainda, né, em transição e que talvez daqui a algum tempo, de repente, essa coisa da autoria única não seja possível e toda a obra, tanto que as pessoas criaram subterfúgios, né, de criar os Creative Commons, né, de dizer eu sou autor e eu vou dizer o que ou eu e os meus colegas... Já digo o que está liberado. Exatamente. Então, isso aqui pode fazer, pode copiar, pode passar adiante, não pode modificar ou pode modificar. Exatamente. Então, eu acho que essa coisa de colocar na mão do autor, inclusive o direito de dizer como que ele quer que a sua obra seja veiculada, disponibilizada, é uma das coisas que talvez seja a maior dificuldade para o mercado editorial que está interessado em fortalecer a autoria e, obviamente, porque ele tem lucro, né, e dividendos em relação a isso, enfim, é o ganha-pão dele. Mas então, tudo que está em movimento é assim, né? Ainda tem esse campo meio inseguro. Bom, muito obrigada pela presença de vocês, pelas informações e até o próximo encontro. Obrigada. Obrigado. A seguir, você confere o quadro Toque Conexão. Camila Kiel traz um tributo a Belchior, compositor ícone da música brasileira. E tem também os detalhes da previsão do tempo para amanhã em todo o estado. Nós já voltamos.